Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Miranda Lima, eu sou pneumologista e intensivista. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder falar de uma das coisas que eu também gosto bastante. Vamos passar algumas dicas aqui para vocês de exacerbação de DPOC. Seguinte, galera, sobre os potenciais conflitos de interesse, só lembrando que esta aula é inteira de minha autoria, tenho liberdade de expressão e nenhuma dessas indústrias teve influência na elaboração desta aula. Perfeito. Vamos começar. Eu já começo aqui quase entregando a minha idade, meu amigo, minha amiga. Olha só, nasci um ano depois. Veja esses critérios que a gente sempre vê: o tal do aumento da dispneia, o aumento do volume do escarro, ou trocou a cor do escarro. Veja que isso não é de um tempinho pra cá, não. Já tem um chão. Não vou dizer que faz um tempão também, porque eu nasci um ano depois. Mas veja, faz muito tempo que a gente despertou esse interesse. Esse garotinho é só eu me lembrando que o tempo está passando para mim. E eu quero te fazer um convite a mergulhar um pouco mais no que a gente tem cada vez mais trazido, pensando numa definição de exacerbação de DPOC. Chegaremos nisto. E a gente já chegou. Veja que na última edição do Gold vigente aqui a gente tem um aumento desses sintomas de fato, mas focando também em aumento de tosse e secreção. Veja que dentro de até 14 dias, gerando sinais ali que você vai poder perceber. Desde um aumento de frequência respiratória e cardíaca, tendo sinais de inflamação local sistêmica, a gente sabe do potencial causador até de sepsis também, e que eu tenha a possibilidade de vislumbrar uma causa, seja infecciosa propriamente dita, ou algum tipo de insulto ali inflamatório, até irritativo, como poluição para as nossas vias aéreas. Percebam, então, que é muito, muito, muito importante a gente fazer o que a gente está fazendo, que é justamente estudar sobre isso. Por quê? Porque se o paciente interna, por exemplo, ali no caso das hospitalizações, veja que praticamente ali um quinto da galera reinterna em até 30 dias. E que a mortalidade ela vai aumentando conforme o tempo vai passando após uma hospitalização. Veja que até um quarto ali, 25% de mortalidade em um ano, e isso vai até 65% em 5 anos. Você tem uma espiral evolutiva de exacerbei uma vez, eu posso exacerbar subsequentemente várias vezes. Quanto mais vezes um paciente exacerba, mais próximo ele está de um desfecho desfavorável. Ótimo, Renato, beleza. E o que é que eu tenho de fator de risco para exacerbação? Ter exacerbado é um bom fator de risco, vamos assim dizer. Quanto pior for o paciente ou mais comórbido ele for, veja que até comorbidades cardiovasculares, muito comum essa interface DPOC, comorbidade cardiovascular, assim como o próprio refluxo. A gente sabe também que comorbidades de cunho psiquiátrico têm um ótimo fator de risco para esse paciente, às vezes até nem fazer medicação adequadamente. E veja que cada vez mais cresce muito, muito, muito os olhos para o eosinófilo. Um paciente eosinofílico tende a me dar sinais de que tem uma cascata inflamatória maior. E um dos grandes problemas, já me adiantei agora há pouquinho para vocês, de falar que esse paciente entra numa espiral. Ele entra numa espiral de deterioração ali sequencial. Veja que após uma exacerbação, esse paciente vai tender a ter limitações diversas que vão impactar até em redução da qualidade de vida e que isso também pode aumentar o risco dele exacerbar de novo. Quanto mais um paciente exacerba, mais próximo da mortalidade ele está. Ótimo, Renato, beleza. E o que é que eu tenho de fator de risco? Veja que eu tenho uma pleiade de fatores aqui, mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês ali de quadros virais. Quadros virais são grandes triggers ali para você poder ter uma exacerbação. Mas eu tenho uma grande, grande, grande quantidade de fatores que podem estar envolvidos. A gente sempre tem que lembrar, galera, vocês sabem, na clínica, sempre que o paciente pode não estar aderente ao tratamento ali. Pode ser que ele tenha outra comorbidade que está dificultando ele e propiciando ele de ter risco de exacerbar. Esse slide aqui é para vocês verem a grande gama ali de fatores que podem estar envolvidos na etiologia de uma exacerbação. Perfeito, Renato. E o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial ele é bem amplo. A gente, enquanto clínico, adora ficar pensando em um monte de coisa. Veja que conforme você tem sintomas ou quadros associados, ou suspeições diagnósticas, você vai nortear o seu rol ali de propedêutica armada até. Se você tem um quadro compatível ali com edema pulmonar cardiogênico, você sabe que você vai ter que correr atrás de avaliar essa funcionalidade
cardíaca, eventualmente quadros de arritmia. Se a gente pôr numa escala evolutiva, o aumento de taquiarritmias foi muito importante, com grande destaque para a fibrilação atrial em pacientes com DPOC. O paciente pode estar nessas descompensações por conta de um quadro de derrame pleural, por exemplo. Pode ser que ele tenha tido, por conta das desproporções ali de complacência e resistência, do grande impacto que ele tem nas vias aéreas, alguma bolha que ele possa ter, pode ter rompido ele feito um pneumotórax. Veja, esses pacientes também são cronicamente inflamados, há risco propriamente até de pneumonia ou até de embolia pulmonar. E veja que o teu rol de propedêutica armada vai flertar com o que você está pensando. Conforme você pensa, você vai montando o teu raciocínio diagnóstico. Perfeito, Renato, perfeito. E aí você deve estar falando, ô Renato, você não errou não, meu amigo? Você não errou aqui da história de 2022, rapaz, aqui você não errou não. Veja, houve de 2022 para 2023 uma quebra de um paradigma, que foi mantido agora também, essa quebra, em 2024. Veja que até 2022, e não faz tanto tempo assim, o tipo ali, a intensidade de uma exacerbação era classificado conforme o que você fazia de tratamento. Então você olhava para o que você fez de tratamento para ver como que era a gravidade daquela exacerbação. Isso não parece fazer muito sentido. Essa classificação aqui, a leve, era aquela que com medicação de curta ação broncodilatadora você controlava. Se você precisasse fazer corticoide sistêmico junto ou não de antibiótico, além da broncodilatação de curta, era moderado. Se o paciente fosse para a sala de emergência, internando ou não, ou se ele internasse, a exacerbação era grave. Então, veja, você olhava para o tratamento e para um desfecho de internação para falar como que era a gravidade. Felizmente, houve uma mudança, e aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Renato, cadê a grave? Calma, pequeno gafanhoto, que nós já vamos chegar. Vamos lá, a gente vai olhar para alguns sinais ali, sintomas, e isso foi uma grande mudança já de 2023, que se manteve em 2024, como já falei anteriormente, para você olhar para o paciente, como que o paciente está, o que ele tem ali de sinais e até de sintomas que eu posso classificar como leve, moderada e chegaremos na grave. Vejam que aqui a gente tem uma escala visual analógica de dispneia, se o paciente está com a frequência cardíaca maior ou igual a 95, se ele está com a respiratória maior ou igual a 24, se ele está dessaturando, leia-se saturação abaixo de 92, ou se eu já conhecia a prévia, se houve uma queda maior do que 3% com relação à prévia, e esse daqui é um critério questionável, ainda bem que não é só um, né, para ser moderado, são 3 desses 5 aqui, um PCR um pouco mais elevado. Veja, se esse paciente tem 3 desses 5 aqui, ela é moderada. Se ele tem até 2, ela é leve. Ou se ele não tem nenhum dessas classificações que a gente mencionou aqui, ele é leve também. E a grave, hein, Renato? E a grave? A grave é aquela em que o paciente tem uma hipercapnia mais elevada, acima de 45, sendo que eu sei que isso daqui subiu agudamente porque o pH abaixou, não deu tempo do rim reter bicarbonato, ou aquele bicarbonato que o retentor crônico já tinha não foi suficiente para essa elevação aguda do meu PCO2. Veja que a partir de agora, eu vou deixar de propósito um tempinho para você poder tirar um print aí da nossa gloriosa tela. Eu estou olhando para situações clínicas, até laboratoriais também, sinais e sintomas. Ficou muito melhor para você tentar avaliar e predizer leve, moderado ou grave. Perfeito, Renato, perfeito. E como é que eu trato, hein, a exacerbação? Você fala, nossa, Renato, que slide poluído, você está de brincation with me, você está de sacanejo? Não, meu irmão, já destaquei ali para ti. Veja, você vai sobrecarregar receptor, você vai inundar receptor para poder broncodilatar agudamente esse paciente. Corticoide sistêmico. Eu já vou fazer um comentário de um estudo muito recente, guardando algumas ressalvas aqui. Eu, particularmente, sou corticolover, nunca vou esconder isso de ninguém. Você tem um baita turnover de inflamação acontecendo, você precisa frear essa inflamação. Corticoterapia sistêmica por curto período é recomendado. Quando necessário, você tiver situações ali, suspeição de infecção bacteriana associada, você vai ter que debelar isso com um antibiótico. Veja que ventilação não invasiva tem um mega high power de destaque. A gente sabe que 2 grandes pontos ali fortes, 2 protótipos de respondedores a VNI, são o paciente DPOC, especialmente se ele for retentor de CO2. Meu irmão, chega a tua mão, coça já para botar uma VNI no paciente. Seja o paciente com edema cardiogênico também.
E aí veja que você está vendo que eu deixei uma coisa ali para você nem pensar em usar, metilxantina. Você está na clínica médica ali, você sabe que a piadinha interna que a gente tem é que xantina é boa para tirar mancha de sangue do jaleco, você sabe desta piadinha. Mas mais do que esta piadinha, eu não quero te falar também que isso daqui é super mega horrível no sentido de não poderia tentar broncodilatar. Mas isso se torna muito ruim na medida em que xantinas você paga um preço muito alto de efeito colateral. Se for endovenoso, então, meu amigo, não use isso. Você paga um preço muito alto de taquicardia. No caso de xantina, então, há um risco real de sensação de morte iminente. Então veja, você pode inclusive piorar o paciente em cenários acessórios. Aí você fala, Renato, você ficou um tempão nesse slide poluído aí, mesmo você destacando, não dá para simplificar esse negócio? Não, e eu te digo, dá, meu irmão, olha aí, vem uma dica para ti. Exacerbação de DPOC, a grande dica para você é lembrar do abraço. Aí você fala, nossa, Renato, por que abraço? Vamos arrumar ali o primeiro A, se necessário, você vai avaliar se você não tem que colocar antibiótico no paciente. BR de broncodilatação, você vai inclusive incrementar isto bem. O próximo A é sem graça, nós vamos pular ele agora, com a licença poética de tirar a cedilha ali. Vamos lembrar dele, meu irmão, sou corticolóvia, já falei isso para você, corticoide sistêmico. Letra O do finzinho, oxigênio. Cuidado com altos fluxos. Se você gerar altos fluxos de O2 para esse paciente, há um risco de retenção de CO2 e ele fazer rebaixamento por carbonarcose. Tá bom, Renato. Você já me enrolou ali, e esse A do meio? Esse A do meio ali na forçação de barra é a VNI. VNI, essa que você sabe que é muito importante. Ventilação não invasiva está bem estabelecida no paciente com exacerbação de DPOC. Se ele for retentor de CO2, então, meu irmão, tua mão coça para poder botar isso nesse paciente. Essa VNI ela é super legal. E aqui eu quero fazer uma ressalva com você. Você fala, Renato, você está mostrando só o BiPAP é porque você gosta mais dele? Calma, vamos devagar. Por mais que na literatura você possa achar ali dados bem relevantes de que com o CPAP você consegue desinsuflar o paciente e a partir de desinsuflá-lo você vai diminuir trabalho respiratório, particularmente, eu peço a você que escolha BiPAP. Só para a gente poder relembrar que no BiPAP o paciente tem uma pressão expiratória, o equivalente de PIP, vamos dizer assim ali, que é o EPAP. Quando ele puxa, ele vai até um IPAP. Na hora que ele vai soltar, a pressão volta para o nível do EPAP que ela estava. E você fala, Renato, por que para você o BiPAP parece ser tão melhor? Vamos lá. Quem lava CO2, que esse paciente tende a ter mais elevado, é BiPAP. Quanto maior for o delta do IPAP para o seu EPAP, maior vai ser o seu potencial de lavar este CO2. CPAP não lava CO2. E mais uma coisa. Esse paciente obstruído, você já sabe disso, que ele tende a ser mais sarcopênico, falta mais musculatura nele. E a musculatura que ele tem já é calejadamente muito sobrecarregada. Imagine numa exacerbação. Onde eu quero chegar? Quando você está só num nível de pressão, você não gera um potencial de alívio, de redução de trabalho muscular que dois níveis te geram. Essa simples redução aqui do IPAP para o EPAP na hora que o paciente vai soltar, tende a dar um alívio muito melhor para o paciente e ele consegue relaxar um pouquinho da musculatura. Ele desgasta menos. Eu sempre gosto de falar, quando eu dou aula, por exemplo, de desmame ventilatório, que músculo que eu gasto agora vai fazer falta logo ali na frente. Então, tudo que você puder fazer para diminuir o esforço muscular do paciente é benéfico. Com o BiPAP, de fato, você o faz. Perfeito, Renato, legal. E a VNI, ela é tão boa? Sim, ela é muito excelentemente boa. A gente tem dado robusto na literatura de redução de mortalidade, taxa de intubação e, por conseguinte, taxa de redução de internação. Perfeito, Renato. E ela é tão boa, mas tão boa, que mesmo no paciente rebaixado de nível de consciência, se ele não tiver nenhuma outra contraindicação, obviamente, você está autorizado a utilizar VNI se você souber que ele é um DPOC retentor de
CO2, respeitando que ele não tenha uma outra contraindicação, obviamente. Então ela é muito, muito, muito boa, porque se até o paciente tiver apenas o rebaixamento, você sabendo que ele é retentor de CO2, você pode usar BiPAP que lava CO2. Perfeito, Renato. E o corticoide? Eu sei que você é um corticolover. Você já falou isso a terceira vez. Já deu para perceber. Mas, galera, o que os grandes nomes da DPOC, e aqui tem vários grandes nomes aqui, mas principalmente a professora Mona Bofadel, do Reino Unido, altas publicações, altamente respeitada. O que se buscou avaliar com esse STAR-2 aqui? O que se buscou avaliar? Se eu poderia tentar avaliar os pacientes para receber corticoide sistêmico apenas se tivessem eosinófilos um pouco mais aumentados na corrente sanguínea, nessa exacerbação que ele se apresentou ao serviço de saúde. E aí o que eles buscavam fazer? Vou deixar um pouco maior para vocês poderem ver. Havia um tratamento padrão independente do nível de eosinófilo sérico, sendo que os outros dois braços do estudo eram guiados pelo nível de eosinófilo sérico. Se esse paciente tivesse eosinófilo sérico menor do que 2, ele não iria receber corticoide sistêmico. Ele iria receber um placebo junto do antibiótico. Agora, se ele tivesse o eosinófilo sérico maior ou igual a 2%, além do antibiótico, veja que o antibiótico escolhido foi padronizado, doxiciclina, ali, e ele recebia prednisolona. Nesse estudo aqui, a dose feita era de 30 mg de prednisolona por 14 dias. Essa dose me pareceu um pouco estranha. A gente tem dado robusto ali do estudo Reduce ali do JAMA de 2013 de 40 mg ali, galera, por dia, por 5 dias, com um bom desfecho. Mas tudo bem, esse foi o estudo desenhado que eu estou apresentando para vocês. Esse estudo aqui, ele primeiramente foi desenhado com a ideia de mostrar superioridade. O N dele ia ser bem grandão. Só que houve um erro metodológico e, a partir disso, ele teve que ser mudado para, ao invés de superioridade, para não inferioridade. Então, toda a informação que eu falar, a partir de agora, é voltada para não inferioridade. Isso está bem redigido no artigo. Perfeito, Renato. Veja, cada participante poderia ter mais de uma falha. Uma falha é representada por ele exacerbar, vamos assim dizer. Ao final dos 90 dias ali, houve 59 falhas de tratamento de 144 exacerbações. 93 pacientes tiveram, portanto, 93, 50 mais 43, 93 tiveram exacerbações. Alguns tiveram mais de uma, obviamente, ali já que foram 144. Mas o que se chamou muito a atenção nesse estudo? Essa abordagem voltada aqui para essa estratégia de guiar pelo eosinófilo sérico não mostrou diferença no tempo de falha a esse tratamento assim proposto. Então veja, você fala, Renato, você está me dizendo que se eu tiver um eosinófilo mais baixo, eu poderia considerar não utilizar o corticoide sistêmico? Embasado por este estudo, você poderia vislumbrar essa ideia. Minha opinião sobre isso. Com a experiência que já consegui adquirir vendo bastante pacientes exacerbando de DPOC. Volto a frisar com vocês, eu tenho um alto turnover de inflamação nesta via aérea, eu preciso frear este processo agudamente. Eu não consigo enxergar até o momento uma real chance de você não fazer o corticoide sistêmico. A recomendação que a gente tem feito aqui no grupo de doenças obstrutivas é que você faça a corticoterapia sistêmica. Perfeito. E se eu precisar entubar o paciente, veja, esse paciente naturalmente tende a ter uma mega resistência ao fluxo aéreo. Você já sabe disso, né? De um tubo de maior calibre possível. Porque se você coloca um tubo de calibre mais reduzido, você aumenta a chance da resistência ficar mais alta ainda, já que você colocou um tubo mais estreito. E aí, toda vez que você entuba, não perca a janela de oportunidade. Janela de oportunidade para quê? Para fazer uma medida de mecânica respiratória. Entubei o paciente, tão logo ele fique mais estável ali, eu estou olhando as curvas, você curarizou ele para poder entubar. Aqui numa sequência rápida, vamos fazer 2 pausas. Uma pausa inspiratória para poder determinar a pressão pico e pressão de platô, essencialmente. Sempre gosto de frisar que pressão pico é a pressão responsável por vencer a pressão resistiva de via aérea. Mensagem subliminar número 1.
Se a pressão pico está alta, a resistência a esse fluxo de ar está alta. Pode ser que o paciente esteja fazendo um broncoespasmo, pode ser que tenha secreção que agarrou ali no tubo, que fez uma rolha, pode ser que tenha algum problema que o tubo ficou meio com um joelho ali. Eu estou dificultando o fluxo. Subiu pressão pico, a pressão resistiva está grande contra este fluxo de ar. A pressão de platô, galera, nunca é demais relembrar que o platô é o jeito que você acomoda o ar no pulmão. Se o platô está mais alto, o ponto de corte que a gente sempre gosta de gravar, em todos os pacientes da história da galáxia você quer um platô abaixo de 30. Em qualquer paciente da história da galáxia menor do que 30. Porque se está acima de 30, nitidamente eu estou distendendo mais essa região alveolar com o jeito que eu estou insuflando este pulmãozinho. Numa pausa expiratória, a partir de uma certa PIP, né, aqui, se você tiver elevação dessa pressão, você tem ali uma auto-PIP. Renato, você já mostrou esse slide aí, você é meio preguiçoso, você não gosta de trocar slide, né, ali. E eu aproveito para fazer o quê, meu irmão? Você já sabe que eu me amo e que eu faço merchan de mim mesmo. Esse é o hashtag Fica a Dica. Dá uma olhadinha lá, veja que eu, nesse meu ex-visual aqui, Wesley Snipes ali, né, de cavanhaque, então vocês estão vendo que eu não estou de cavanhaque, né, aqui. Não precisa abrir enquete, não, que eu não fiquei mais bonito, então fiquem tranquilos com isso. O objetivo desse slide aqui é só que vocês possam dar uma olhadinha, porque eu falei bastante dica, tem esse slide que eu falei agora para vocês, mas tem bastante dica adicional de como fazer a ventilação mecânica em doenças obstrutivas. Legal, Renato. Voltando para cá. Consegui cuidar do meu paciente, ele está numa curva de melhora, você vai ver que você precisa de um tempo, porque esse paciente, de fato, precisa de um tempo para uma resposta, mas num cenário de extubação, veja que a VNI pode muito te ajudar. Isso daqui, galera, deve sair agora, 2024, deve sair a recomendação oficial, vamos dizer assim, para a gente poder ter. E deve-se manter essa linha de raciocínio. Linha de raciocínio em que sentido? Veja que a VNI ela pode ser até uma facilitadora. Mesmo esse paciente não tendo formalmente passado num teste de respiração espontânea, você, se conseguir mimetizar o que você está fazendo na ventilação mecânica, pode estubá-lo para VNI. Veja lá o protótipo, olha lá, DPOC retentor de CO2. E se eu sei que esse paciente aqui é de risco, mesmo que ele tenha passado nesse teste de respiração, a VNI vai ser preventiva. Afinal, ele tem um preditor de que pode falhar. E mais uma vez, a grande mensagem. Se você tem um paciente que você está com a ventilação, você tem um paciente que é DPOC, você entubou, ele reverteu, você está numa fase plena de desmame, você consegue mimetizar o que você está dando na ventilação, e essa ventilação mecânica está em parâmetros mais baixos, dito mínimos, você já tem uma chance de estubá-lo para VNI. Essa VNI, galera, veja, isso daqui é uma coisa off-label, mas veja, a gente tem aqui uma aerocâmara aqui que a gente usa geralmente na ventilação mecânica. Eu comentei contigo ali como é que faz o puff na ventilação mecânica. Eu estava no meu visual Wesley Snipes de cavanhaque, você já sabe disso, mas eu te mostrei como é que faz o puff. Essa aqui é a mesma aerocâmara, veja, não há literatura disto, mas com a VNI, se você vai desinsuflando o paciente, deixando-o com menos esforço, o fato de você poder acoplar aqui essa aerocâmara e te permitir usar um device que plugue ali naquele furinho, pode te facilitar de administrar puffs neste paciente. Isso daqui é super importante, galera. É super importante. Mas nunca se esqueça. Vai levar um tempinho para isso daqui fazer efeito. E veja que eu gosto demais de VNI, você já deve ter percebido. O paciente DPOC, retentor de CO2 em exacerbação, é um mega protótipo para você poder lançar mão disso. Eu faço um convite a você, não precisa você ficar decorando coisas, mas existe na literatura a versão ali original de 2017, houve uma publicação em 2022, mas eu acredito que tenha dado uma rebuscada a mais, colocando outras variáveis, Apache, tudo, você começa a ter que fazer um monte de coisa. Renato, você quer que eu decore isso aqui? Não. Eu quero te fazer um convite a olhar para o que o HACOR ou HACOR Score te fala. As iniciais te falam muita coisa. Você vai observar após instalar a VNI como é que ficou a frequência cardíaca do paciente, como que está o pH dele, para te inferir se ele está melhorando da acidose ou não, nível de consciência pela mesma razão. Na gasometria que você vai avaliar o pH, você vai avaliar a PaO2 também, e você está olhando para o paciente e o examinando para ver a frequência respiratória.
Onde eu quero chegar, meu irmão? Vou deixar esse slide mais tempo aí para você poder ver. Não precisa decorar isso aqui, não. Mas veja, o que é que o Racor me fala? Que eu preciso de um exame físico e de uma gasometria na minha mão, para eu ver para que pé que esse paciente está indo. Como assim, Renato? Quanto mais taquicárdico ele ficar, quanto mais acidótico ele estiver, mais rebaixado, mais taquipneico, e com a relação PaO2-FiO2 mais baixa, meu irmão, ele não está respondendo a VNI. Você não precisa ficar decorando coisa. Um exame físico e uma gasometria já te dão muita informação. Já que mencionei aqui o Racor ou Racor Score, como queiram, para vocês eu tenho que passar o ponto de corte dele. Se você, em avaliação sequencial ali, após instalar a VNI, você estava com um Racor ali antes, instalei a VNI, esse Racor está baixando, estamos indo para um bom caminho. Você lembra que o paciente pontua mais alto quanto pior ele de fato está. E o que a gente tem na literatura previsto é se um Racor passa de 5, você tem uma baita chance de falha da VNI no paciente. Seria um ponto para você ver. Renato, eu não quero ficar decorando isso. Lembra de que você vai examinar o paciente e ter uma gasometria. Você vai ver para que pé ele está indo. Nunca é demais relembrar que VNI você não pode colocar e tomar um café, meu irmão. Você coloca, em 30 minutos a 2 horas você tem que tomar uma decisão. Se ele está falhando ou não respondendo, você vai precisar entubar. Se ele está respondendo, você pode até cogitar esticar mais a duração desta VNI. E veja que eu já falei isso uma vez, mas para a gente poder deixar bem claro. Bruce Buffer já nos fala ali que it's time, você tem que dar um tempo, meu irmão. Não é fiz tudo isso agora, ele vai melhorar estalando o dedo. Não é isso. Você está num ambiente sob controle, cuidando de um paciente, mas você precisa dar um tempo. Tempo do tratamento que você está dando, inclusive até da terapia broncodilatadora, surtir um bom efeito. É claro que se esse paciente não está melhorando, jamais atrase uma intubação. Mas saiba que há um tempo ali ideal para que esse paciente nos dê indícios de que pode eventualmente estar melhorando, que é o que a gente quer, mas não hesite em intubá-lo se ele está falhando ao que você está fazendo. Então, galera, os nossos take-home messages ali. Vamos levar mensagens para casa ali de exacerbação. É muito amplo, obviamente, o diagnóstico diferencial. A gente viu a depender da suspeição clínica. Nunca se esqueçam que esses pacientes carregam comorbidades cardiovasculares em paralelo. Só para você ter uma ideia, uma exacerbação de DPOC aumenta muito a chance do paciente infartar. Até o 7º dia, esse paciente tem um risco elevado, geralmente esse risco é muito maior, do 3º até o 5º dia, mais ou menos. Particularmente, isso não está escrito em guideline nenhum. Eu internei alguém por exacerbação de DPOC, eu particularmente colho marcadores de necrose miocárdica, mesmo que ele não tenha nenhum pingo de sintomas. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa diferente, eu já sei como é que está. E se não acontecer, beleza, que bom, o paciente não infartou ao longo da exacerbação. Além disto, super importante, você já sabe, hashtag fica a dica, abraço no paciente. De uma maneira bem rápida aqui, já falando da VNI aqui no meio, para não fazer o trocadilho de novo, antibiótico se precisar, broncodilatação, vamos encharcar receptor nesse paciente. A VNI, leia-se BIPAP, tira a cedilha corticoide sistêmico, oxigênio, cuidado com altos fluxos, senão você pode induzir carbonarcose. Além disto, eu gosto de te falar o sempre, né? Nunca e sempre não são coisas que a gente deve usar, porque eu deixei entre aspas ali. Mas vale a pena você tentar uma VNI. Na dúvida, esqueci meu nome, não sei quem sou, o BIPAP, hein? Todo mundo você vai estar acertando. Além disto, se o paciente não está respondendo bem, jamais atrase uma intubação. Ele está gastando mais músculo. E se você for intubá-lo, saiba que você vai precisar respeitar preceitos de uma ventilação mais fisiológica. Lembra que esse paciente precisa de mais tempo para soltar. Só com isso você já calibra que ele vai precisar de um tempo expiratório maior. Essas e outras dicas você já sabe. Dá uma olhada na aula que eu estou de Wesley Snipes de Cavanhaque ali, de estratégias de ventilação mecânica nas doenças obstrutivas. E nunca se esqueça, esse paciente precisa de um tempo. São muitas medidas que você está fazendo e você não pode desgrudar dele. Ele tem que estar sob seu raio de ação e visão. Você vai ter que enxergar e os pacientes, a gente sabe disso, nossa ciência não é exata, possuem tempos diferentes. Nesse daqui não seria diferente esse tempo de
Resposta. Galera, represento, como vocês já sabem, este grupo aqui de doenças pulmonares obstrutivas, grandes nomes aqui da história brasileira, no mundo até, e eu e minha amiga R igual aqui, a Blenda Endlish, entramos nesse slide já tem um pouquinho de tempo, foi um dia muito feliz pra gente, a gente sempre gosta de compartilhar isso com a nossa galerinha. Esse daqui é meu e-mail, fiquem à vontade para perguntar, mandar dúvidas ali. A gente se encontra na UTI respiratória também. Enquanto não me mandarem embora de lá, eu vou encontrar vocês por ali. É um prazer imenso poder sempre estar junto com vocês. Agradeço mais uma vez ao convite aqui do time da Clínica Médica. Me sinto honrado de poder falar um pouquinho e compartilhar um pouco mais de conhecimento e aprender, por que não, com vocês. Representa demais. Tenho muito orgulho de falar de onde vim. Esse sotaque não é do Rio de Janeiro, é do Pará, falo 2, 3, e para mim é sempre motivo de muito orgulho poder representar meu estado. Acredito que da melhor forma que eu consiga e compartilhando conhecimento. Muito obrigado.